Você já se sentiu como se estivesse apenas existindo e não vivendo de verdade? Como se, apesar de todas as suas conquistas ou de sua rotina agitada, algo fundamental estivesse faltando. Talvez uma sensação persistente de vazio, uma busca por significado que parece nunca ter fim? Saiba que você não está sozinho. Milhares de pessoas, mesmo dentro de nossas igrejas, lutam com uma profunda sede na alma, uma desconexão com algo maior. Mas e se eu lhe dissesse que essa sensação pode ser o primeiro passo para a maior descoberta da sua vida? E se essa inquietação for, na verdade, um chamado divino para algo extraordinário? Neste vídeo, vamos mergulhar no coração do que significa descobrir o seu propósito em Deus. Uma jornada que pode literalmente trazer você de volta à vida. E mais importante, revelaremos 3 sinais claros de que Deus pode estar te chamando hoje para essa transformação. Se você anseia por clareza, por direção e por um novo vigor espiritual, fique comigo até o fim. E se esta mensagem já toca o seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal para mais conteúdos como este e compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa verdade. Vamos juntos descobrir o plano de Deus para você. Muitas vezes, a vida sem um claro entendimento do propósito que Deus nos deu pode se assemelhar a um dia cinzento, onde as cores vibrantes da verdadeira alegria e satisfação parecem desbotadas. Sentimos-nos como se estivéssemos apenas passando pelos dias, cumprindo tarefas, mas sem aquela centelha divina que nos impulsiona. Isso é o que eu chamo de existir em cinzas. Mas a boa notícia é que Deus não nos criou para isso. Ele anseia por nos reavivar, por soprar vida nova em nós. Você foi intencionalmente criado para muito mais do que apenas sobreviver. A palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 10, nos revela uma verdade libertadora que o inimigo tenta desesperadamente ocultar de nós. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Pense nisso. Você não é um acidente. Você é uma obra-prima de Deus, intencionalmente criado com dons, talentos e um chamado específico. Ele planejou boas obras para você realizar, um caminho de significado que vai muito além da mera sobrevivência. Reconhecer isso é o primeiro passo para sair das cinzas. O eco do vazio. Por que as buscas frenéticas por significado? Fora de Deus, inevitavelmente decepcionam. Quantas vezes buscamos preencher esse vazio interior com coisas passageiras? Sucesso profissional, bens materiais, relacionamentos superficiais ou até mesmo entretenimento constante. No entanto, como o sábio Salomão descreveu no livro de Eclesiastes, todas essas buscas, quando desvinculadas de Deus, acabam se revelando vaidade, como correr atrás do vento. Elas podem trazer satisfação momentânea, mas o eco do vazio logo retorna, porque fomos criados por Deus e para Deus. Somente nele encontramos o significado duradouro que nossa alma anseia. O vale de ossos secos. Pessoal, identificando os sinais íntimos da desconexão com o propósito de Deus em sua jornada, você se sente espiritualmente seco, sem vida, como o vale de ossos secos descrito pelo profeta Ezequiel no capítulo 37? Talvez essa secura se manifeste como desânimo constante, falta de paixão pelas coisas de Deus, dificuldade em sentir sua presença ou uma sensação de estar perdido, sem direção. Esses são sinais íntimos de uma desconexão com o propósito divino para a sua vida. Assim como Deus perguntou a Ezequiel, poderão viver estes ossos? Ele nos convida a olhar para nossa própria sequidão e a crer no seu poder restaurador. A promessa do sopro divino, como o redescobrir do seu chamado em Cristo, pode literalmente ressuscitar paixões, alegrias e um novo vigor para viver. Mas há esperança. Assim como Deus soprou vida nos ossos secos, Ele deseja soprar seu Espírito em nós, ressuscitando paixões adormecidas, restaurando a alegria e nos dando um novo vigor para viver. Jesus mesmo afirmou em João capítulo 10, versículo 10, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante está intrinsecamente ligada ao nosso propósito nele.
Quando redescobrimos e abraçamos o chamado que Ele tem para nós, é como se um sopro divino nos reanimasse, trazendo cor, significado e uma profunda satisfação que transborda. Agora que entendemos a importância vital de viver o propósito de Deus, a grande questão é: como saber qual é esse propósito? Como discernir a voz de Deus em meio a tantas outras vozes e ruídos do dia a dia? Deus não nos deixa no escuro. Ele nos fala através de sussurros divinos e, por vezes, até de estrondos da convocação. Vamos decodificar juntos 3 sinais inconfundíveis de que Ele pode estar chamando você hoje. Sinal 1. Decodificado: a santa insatisfação e o fardo celestial. O primeiro sinal muitas vezes se manifesta como uma santa insatisfação. Sabe aquela sensação de que sua zona de conforto já não é tão confortável assim? Um incômodo divino que começa a surgir em relação ao status quo, seja na sua vida pessoal, na igreja ou na sociedade. Junto a isso, Deus pode plantar em seu coração um fardo celestial, um peso específico, uma preocupação genuína e persistente por uma causa, um problema ou um grupo de pessoas. Pense em Neemias. Ele estava em uma posição confortável no palácio, mas quando ouviu sobre a miséria de Jerusalém e a condição do seu povo, Neemias 1:3-4, seu coração se encheu de angústia e um profundo desejo de agir. Essa santa insatisfação, esse fardo que Deus coloca em nós, é muitas vezes o motor inicial do seu chamado. Preste atenção àquilo que verdadeiramente quebranta o seu coração. Sinal 2. Decodificado: a convergência inspirada, seus dons, paixões e oportunidades. O segundo sinal é uma bela convergência inspirada. Deus é um estrategista perfeito e Ele nos equipa para aquilo que nos chama a fazer. Observe a intersecção única entre seus dons, habilidades naturais e os dons espirituais que Ele lhe concedeu, como lemos em 1 Coríntios 0:12 e Romanos 12. Suas paixões, aquilo que genuinamente move seu coração, que te energiza e te faz sentir vivo. E as oportunidades, as portas que Deus soberanamente abre diante de você. Quando esses 3 elementos começam a se alinhar, é um forte indicativo do caminho que Deus preparou. Lembre-se de Bezalel, em Êxodo 35:30-35, a quem Deus encheu do Espírito, dando-lhe habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para construir o tabernáculo. Seus talentos, aquilo que você ama fazer e as portas abertas podem ser a bússola de Deus para o seu propósito. Sinal 3. Decodificado: a dupla confirmação, paz interna e sabedoria externa. O terceiro sinal é a dupla confirmação, uma paz interna que vem de Deus e uma sabedoria externa que corrobora o direcionamento. Quando você está no caminho certo, mesmo que haja desafios, há uma paz que excede todo o entendimento, como nos promete Filipenses 4:7, guardando seu coração e mente. Além disso, a palavra de Deus, segundo Timóteo 3:16-17, trará iluminação específica e clareza sobre os princípios envolvidos. E, crucialmente, o conselho de uma comunidade de fé madura, de irmãos e líderes espirituais que te conhecem e amam a Deus, Provérbios 15:22, pode oferecer confirmação e sabedoria. Vemos isso em Atos 13:1-3, onde o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra e a igreja os enviou com oração e jejum. A paz de Deus e o conselho sábio são selos importantes no discernimento do seu chamado. Alerta de rota: cuidado com os chamados falsos. É fundamental, contudo, ter um alerta de rota. Precisamos ter cuidado com os chamados falsos. Nem todo impulso é inspiração divina. Jeremias 17:9 nos lembra que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Por isso, é vital diferenciar a voz de Deus de impulsos emocionais passageiros, de pressões sociais para se encaixar em algum molde, ou mesmo de ambições pessoais disfarçadas de espiritualidade. Um coração submisso a Deus, uma busca sincera por sua vontade acima da nossa e um constante exercício de discernimento espiritual
ancorado na palavra e na comunidade, são essenciais para não desviarmos da rota que ele traçou. Identificar os sinais do chamado de Deus é emocionante, mas é apenas o começo da jornada. O próximo passo, igualmente crucial, é responder a esse chamado com ação. É aqui que muitos hesitam, paralisados por dúvidas ou medos. Mas Deus não apenas nos chama, Ele nos capacita. Vamos ver como destravar a coragem para abraçar seu propósito e começar a florescer exatamente onde Ele te plantou. Muitos de nós, ao vislumbrarmos o que Deus pode estar nos chamando a fazer, enfrentamos o que chamo de Síndrome de Moisés. Lembram-se de quando Deus chamou Moisés diante da sarça ardente? A primeira reação dele não foi de entusiasmo, mas de hesitação, de desculpas. Quem sou eu? E se não acreditarem em mim? Não sei falar direito. Êxodo 3 e 4. Essa tentação da autossabotagem, alimentada pelo medo paralisante e pela sensação de inadequação, é comum. Mas a resposta de Deus a Moisés é a mesma para nós. Ele é quem capacita. Não se trata da nossa força ou eloquência, mas da sua presença e poder conosco. Abrace a verdade de que, se Ele te chamou, Ele te equipará. Então, como dar o primeiro passo? Especialmente se o chamado parece grande demais. Comece com o poder dos pequenos sims. Muitas vezes, esperamos ter o mapa completo, todas as respostas, antes de nos movermos. Mas a jornada da fé frequentemente se desenrola um passo de cada vez. A Bíblia nos ensina a não desprezar os pequenos começos. Zacarias 4:10. Seja fiel nas oportunidades que Deus coloca diante de você hoje, por menores que pareçam. Um sim a uma pequena tarefa, a uma conversa, a um ato de serviço, pode ser a semente para responsabilidades maiores no reino. Como Jesus ensinou na parábola dos talentos, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Mateus 25:21. Comece hoje, com o que você tem e onde você está. Abraçar o seu chamado também exige que você cultive ativamente o jardim do seu propósito. Assim como um jardim precisa de cuidado constante para florescer, seu chamado precisa ser nutrido. Isso acontece através de disciplinas espirituais essenciais. Uma oração focada, buscando a direção e a força de Deus. A meditação consistente na sua palavra, que ilumina o caminho. A comunhão genuína com outros irmãos na fé, que oferecem encorajamento e prestação de contas. E o serviço discreto, que mantém nosso coração humilde e focado nos outros. Essas práticas fortalecem sua conexão com o jardineiro celestial e nutrem as raízes do seu propósito, permitindo que ele cresça forte e frutífero. E, finalmente, lembre-se de que viver o seu propósito em Deus não é apenas para sua própria realização. É para deixar um legado de vida. Quando você floresce onde Deus te plantou, sua vida se torna uma luz que brilha para os outros, apontando para a bondade e a glória do Pai, como Jesus nos ensinou em Mateus 5:16. Seu propósito vivido transforma radicalmente sua existência, sim, mas também irradia influência para as próximas gerações e, acima de tudo, traz glória ao nosso Criador. É uma vida que ecoa pela eternidade, como vemos nos heróis da fé em Hebreus 11, que viveram seus chamados e cujo legado ainda nos inspira. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas para você pode ser o início de uma caminhada extraordinária em direção ao propósito que Deus sonhou para a sua vida. Relembremos rapidamente o que descobrimos. Exploramos a profunda sede da alma que surge quando vivemos desconectados do nosso propósito divino. Essa sensação de existir em cinzas, e como Deus anseia nos reavivar com o seu sopro de vida. Em seguida, decodificamos 3 sinais claros de que Ele pode estar te chamando hoje. Aquela santa insatisfação e o fardo celestial por algo específico. A convergência inspirada dos seus dons, paixões e as oportunidades que surgem. E a dupla confirmação da paz interna de Deus e da sabedoria que vem da sua palavra e da comunidade de fé. Por fim, vimos a importância de passar do chamado à ação, superando medos e desculpas, valorizando os pequenos começos e cultivando nosso propósito com disciplinas espirituais. Então,
Como você pode aplicar isso agora? Ore com intenção. Reserve um tempo hoje mesmo para conversar com Deus. Pergunte a Ele sobre essa santa insatisfação, sobre os dons que Ele lhe deu. Peça clareza sobre o seu chamado para esta estação da sua vida. Reflexão. Honesta. Pegue papel e caneta. Liste suas paixões genuínas, seus talentos, mesmo aqueles que você considera pequenos, e as necessidades que você vê ao seu redor que tocam seu coração. Onde esses pontos se cruzam? Busque conselho sábio. Converse com um líder espiritual maduro ou um irmão na fé em quem você confia. Compartilhe suas reflexões e peça oração e discernimento. Dê o primeiro pequeno sim. Não espere ter todas as respostas. Qual é o menor passo que você pode dar hoje na direção daquilo que sente que Deus está te mostrando? Pode ser pesquisar sobre uma necessidade, oferecer ajuda em um ministério ou simplesmente dedicar tempo para aprofundar seu relacionamento com Ele. Lembre-se, descobrir e viver o seu propósito em Deus não é sobre se tornar alguém que você não é. É sobre se tornar plenamente quem Ele te criou para ser. É voltar à vida, uma vida abundante, cheia de significado e que glorifica ao nosso Pai. Não deixe que o medo ou a incerteza te impeçam de experimentar essa plenitude. O chamado de Deus para você é real, é poderoso, e Ele está pronto para te capacitar em cada passo do caminho. Qual desses sinais mais falou ao seu coração hoje? Você já identificou algum pequeno sim que pode dar? Compartilhe aqui nos comentários. Sua jornada pode inspirar outros. E se esta mensagem te abençoou, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem precisa e se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos na fé e no propósito. Que Deus te abençoe ricamente enquanto você responde ao seu chamado.